Bom, esse vídeo é referente ao Projeto de Iniciação Científica, o PIBIC, 2021-2022. Ele vai ser submetido para avaliar o meu trabalho, o meu artigo. No meu artigo eu escrevo sobre o sentido da formação para Paulo Arantes. Quem é Paulo Arantes? Paulo Arantes é um professor sênior da USP. Ele trata sobre filosofia e acerca de política. O sentido da formação é um trabalho no qual ele busca explicitar os conceitos chaves de outro trabalho de um famoso crítico literário brasileiro, que é Antônio Cândido. Antônio Cândido, ele vai ter sua obra chamada Formação da Literatura Brasileira, no qual ele vai se diferenciar dos outros críticos literários brasileiros que ocorreram durante a história do Brasil, como Silvio Romero, ou o escritor tal como Lima Barreto, fazendo um esclarecimento do papel principal para a literatura brasileira em seu sentido de formação da nossa cultura, formação de uma visão de como é ser brasileiro e o que é ser brasileiro de forma tanto ordinária, no dia a dia, como acadêmica em si. E buscando o Machado de Assis como essa figura que trouxe para nós a formação brasileira, o início do que posso dizer como a literatura propriamente brasileira. Por que eu digo isso? A literatura sempre ocorreu um movimento na literatura brasileira que estava ligado estritamente com o fato de sermos colônia de Portugal. Como colônia de Portugal, sempre buscamos um ideal europeu, um ideal que não é propriamente nosso, ou seja, Silvio Romero, Lima Barreto, entre outros autores, grandes nomes, vão dizer que a literatura brasileira é como se fosse um galho seco de uma árvore frutífera enorme, que seria a literatura europeia. Mas, nesses dois trabalhos, tanto o sentido da formação para Paulo Arantes como a formação da literatura brasileira, a gente trata do valor que é para nós uma ação crítica perante essa nossa atitude de inconformismo com essa falta de uma literatura propriamente brasileira, ou podemos abranger mais esse tema e como a filosofia propriamente brasileira, como filmes. Então, buscamos uma atitude crítica, mas não uma atitude crítica que faça comparação com ideias que não são situadas, regionais, que se querem universais, como encontramos nas obras machadianas, que ele soube muito bem como aprender com seus amigos e companheiros de profissão, que é ser escritor, né? E ele trouxe junto às suas obras esse aprendizado que é se colocar como um intermediador entre uma situação que é regional, mas universal. E